sejam todos muito bem-vindos a esse local mais ou menos aqui, né? Imagina, isso aqui é um paraíso. Olhem só que maravilha onde nós estamos, aqui no Monte Isola. Nós viemos ali diretamente de Iseu através de uma embarcação. Inclusive nós colocamos um pouquinho de Iseu num vídeo que nós fizemos em Brescia ano passado, porque isso faz parte da província de Brescia. Olhem só que província maravilhosa, que tem 2 lagos à sua disposição, o Lago de Garda e aqui o Lago de Iseu. Feito uma obra aqui de grande relevância, não apenas na Itália, mas em toda a Europa. Justamente nós estamos vendo essas imagens, quase mágico, né? Que era uma conexão entre essas ilhas através de passarelas flutuantes. Imagine o que foi isso aqui, pessoal. O autor dessa obra foi o artista Cristo, não foi Jesus Cristo, mas ele conseguiu fazer esse milagre. Uma obra que na época foi bastante polêmica e tal, pelos altos custos, mas que trouxe muito retorno até hoje aqui para a região, né? Muita gente vem visitar aqui o Lago de Iseu, lembrando dessa obra. Aparentemente, né, você anda algumas horinhas aqui, um tempinho, e já dá a ilha como conhecida. Mas nós pegamos um material ali no escritório turístico, recomendamos que vocês passem ali, elas são bem informadas. E tem um vasto material aqui, por exemplo, falando sobre as igrejas, os palácios, as tradições locais. Então, se você acaba se debruçando um pouquinho mais, vê que tem uma infinidade de coisas para se fazer. Dá para nós subirmos ali até o alto aqui desse monte, onde tem uma igreja ali. Isso leva cerca de 1h30 de hiking, né, de trilha ali um pouquinho mais pesada, ou tem um ônibus que sai daqui em horários um pouco mais espaçados, que leva ali próximo dessa igreja. A partir desse material e de tantos outros que estão disponíveis também no site de turismo daqui do Monte Isola e também do Lago de Iseu, nós vemos quantas possibilidades interessantes uma única ilha oferece. Se você vem a pé, se você gosta de bicicleta, se você vem com crianças, quer passar um dia aqui degustando a maravilhosa gastronomia, tem um pouco de tudo. Se você quiser simplesmente percorrer a ilha através das navegações, também é possível. Tem muitas possibilidades só aqui nesse pedaço de terra que parece que é encantado, né? Nós estamos rodeados por essa água tranquila, cristalina aqui do Lago de Iseu, um lago que realmente é um oásis de paz. O que hoje o turismo de lago muitas vezes é associado a um turismo de luxo, a um turismo às vezes muito custoso também, principalmente por conta das hospedagens, os preços dos restaurantes às vezes são mais altos, mas isso não era assim até os anos 1930, aproximadamente, do século passado, porque muitas pessoas nem sequer tinham interesse em visitar esses locais. Eram vilarejos de pescadores, locais de gente muito simples, locais muitas vezes sem saneamento básico, sem grandes estruturas para as pessoas viverem aqui. No caso de Monte Isola, eles já estavam isolados há muito tempo e eles aprenderam a viver assim, né, por séculos. Então tinha um lado bom e o lado ruim, né? Eles não tinham tantas conexões. Para vocês terem uma ideia, para atravessar aqui de Monte Isola para Iseu, era necessário remar até ali, não tinham embarcações modernas. As embarcações a vapor que surgem ali no meio, pro final do século XIX, não chegaram aqui nesse tempo, chegaram muito posteriormente. Então, eles resistiram aqui, né, até as primeiras décadas do século XX, vivendo de uma maneira onde eles tinham também muitos saberes, né, porque eles tinham que se virar aqui para viverem. Por isso que eles têm algumas receitas tradicionais, simples, mas funcionais aqui. No caso, né, dessa defumação das sardinhas, eles tinham sim essa riqueza aqui, que são os peixes de lago. Tem também uma boa área de cultivo, tanto que é famoso o azeite de oliva aqui desse local. Então sempre foi assim a vida deles. Hoje é um posto requisitado para as pessoas passearem, para as pessoas viverem aqui
Isso já começou também quando a burguesia começa a descobrir os lagos, começa a fazer os seus casarões e tal. E hoje é um destino já mais requisitado, mas a vida deles sempre foi ligada a esses trabalhos manuais, né? Como nós estamos falando para vocês, né? Esse trabalho também com a fabricação de rede de pescas. E era isso, a vida deles era em torno disso. E hoje é um local muito apreciado pelo turismo e muitas pessoas desejariam viver aqui, mas tem algumas condições que ainda são difíceis, não de saneamento básico, nada disso, tudo isso foi resolvido, mas questões de acessibilidade mesmo, né, aqui na ilha no caso, porque tem casas que ficam em locais bem mais altos, não é todo local que dá para subir com as motinhos, que são os únicos meios de transporte que são permitidos aqui na ilha. Muito bom que não tem carro aqui, isso é uma maravilha. Não apenas ali a parte do lago, que é até óbvio ali, a beleza redundante, mas andando aqui no meio dessas vielinhas, nessa pavimentação de pedrinhas de rio, as construções também, muitas em pedras e tal. Há tantos locais luxuosos como aqui. Ao meu lado é um local que eles fazem festas grandiosas com vistas para o lago. Nós sempre procuramos tirar essa pecha de turismo caro com o turismo de lago. Claro que a hospedagem sempre é mais difícil, mas como no caso aqui de Brecha, como falamos para vocês, é uma cidade que é vizinha, né? Brecha. Em 25 minutos se chega de trem, um trem ótimo, até ali Iseu. E de Iseu você pode explorar não só a cidade, como várias localidades aqui do lago através das embarcações oficiais. Aqui é um serviço de transporte público. Então tem toda a vida de lago aqui, o trem inclusive serve outras cidades aqui dessa área de lago, então é um local magnífico para ser visitado tranquilamente e eu espero que vocês o façam porque o turismo de lago é sensacional aqui na Itália e lembrando que a Regione Lombardia é a região dos lagos por excelência aqui na Itália. Então tem alguns pratos típicos, né, como as sardinhas que nós falamos para vocês. Então eles utilizavam de métodos muito antigos e ainda utilizam para a conservação desse alimento. Hoje não tem essa necessidade em si, porque as conexões são tão próximas, tão rápidas aqui, mas para a preservação histórica e de sabor também, nós podemos encontrar isso em várias localidades. Faz tempo que eu não como sardinha. Sabor bem intenso. Ela é defumada? É o contraste aqui. É um prato para quem gosta de peixes, carnes defumadas. É realmente um oásis. Para quem não gosta, até escuro. É bem defumado, tá? Eu gosto de coisas defumadas, então isso aqui para mim é um deleite. Nossa, que isso, Fê? Que delícia. Olha a cor da carne. E quando a gente vai chegando também aqui no restaurante, nós vemos as sardinhas secando. Então é um negócio familiar. Aqui embaixo tem outras opções também, como focaccia, pizza, panino, com salame típico aqui da ilha. Mas eu acho que essa pedida da sardinha é realmente algo muito específico, mas para quem gosta, quem está disposto a sentir um sabor diferente, bem... com bastante identidade, eu diria. Essa é a pedida. Essas sardinhas ao sol, que é um processo milenar e que ainda hoje funciona muito bem. E o sabor, muito recomendado. O único erro aqui nosso é que nós não tomamos com uma cervejinha, mas vale a pena. Até 1910, boa parte da população aqui de Monte Isola era analfabeta. As pessoas passavam muitas dificuldades, inclusive muitas delas emigraram para a América Latina, para a Suíça e outros países, porque as condições de vida aqui eram muito difíceis. Nos conte aí nos comentários se por acaso seu antenato ele partiu do Lago de Iseu para o Brasil. Tem muitos por aí por conta dessas dificuldades à época. Desde o começo do nosso canal, algo que sempre me chamou a atenção foi justamente esse turismo, esse passeio de lagos. Eu acredito ser um dos diferenciais aqui da Itália, principalmente dessa área do norte, porque são locais incríveis para serem visitados. São muitos lagos, né? Esse aqui nem é um lago muito grande perto dos outros que temos aqui também no norte, mas é muito bonito isso aqui. Vale muito a pena ser visitado.
Olha pessoal, isso aqui é uma arte local, feita pelo pessoal que faz as redes. E eles fazem essas artes aqui também, esse bracelete e esse aqui também. Lindo, né? Feito de corda. Olha que legal, uma lembrança aqui. E aí nós perguntamos ali pro rapaz que vendia os braceletes, como é viver aqui, né? Isso aqui é um paraíso? Aí ele falou assim, isso aqui é um pouco incômodo. Ele não estava brincando não. Aí nós perguntamos por quê? Ah, porque tem que ficar pegando a embarcação de um lado para outro e tal. No calor aqui é muito quente, no frio é isso, aquilo. Ou seja, ninguém está satisfeito em lugar nenhum. Nem com toda essa maravilha aqui, com esse ar incrível, as pessoas ainda têm as suas reclamações. É difícil, nesse tempo todo que nós vivemos aqui, a gente sempre pergunta, e aí, como que é viver aqui nessa cidade? Normalmente as pessoas reclamam. Tá gelada, mas tá boa, né? Interessante que aqui na ilha tem algumas partes assim que são áreas de convivência, muito legal porque tem mesas ali para piquenique, tem área para o pessoal estender sua toalha, ficar na grama, e tem essa área também de caminhada e também uma belíssima ciclovia aqui, muita gente andando de bicicleta, e nessa parte aqui é uma área bastante propícia também para fazer o banho de lago, e tem até as escadinhas ali para subir depois. Então é uma área magnífica, e aqui é uma área, sim, pública, né? Aqui você não vai gastar nada, você pode trazer o seu paninho, traz a sua comida e curte o dia todo aqui. Sensacional. Como nós dissemos no início do vídeo, esta é a nossa segunda vez aqui no Lago de Iseo, mas tivemos a oportunidade de conhecer o Monte Isola, né? Uma parte dessa ilha que é realmente um local encantador. Eu gostei bastante porque nós chegamos pela parte dos pescadores, um vilarejo com muita identidade, vocês viram, que carrega muito da sua história, da sua cultura, e o passeio foi realmente uma construção de tudo isso, porque nós percorremos algumas vielas, soubemos mais da história desses pescadores, de toda a construção ali do que envolveu aquela parte da ilha, e realmente fiquei com um gostinho de querer voltar, porque tem muito mais a ser feito, né? Tem o santuário, alguns hikings também, outros vilarejos, então tem muita coisa a se fazer. Agora nós estamos no barco voltando para Iseo, também avistando outras localidades do lago que são igualmente lindas. Daqui também a gente consegue observar o trem que vai percorrendo boa parte do lago, uma ótima possibilidade para quem também quer explorar de outra forma essa parte da Itália. Então, mais uma vez a gente deixa o convite para você explorar os lagos italianos. E a Lombardia, ela não tem um mar, mas ela tem vários lagos que merecem total a sua visita. Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já tiveram alguma experiência como essa, e também não esqueçam do like, porque é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo. Grazie mille!